aqui em Mateus capítulo 7, versículo 15 a seguir, da palavra do Senhor Jesus Cristo, e eu vou ler do versículo 15 ao versículo 28. Deus abençoe a todos os irmãos internautas que vão nos acompanhar também. Sejam bem-vindos aqui. Eu tenho a certeza que você será abençoado também pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aonde você estiver, seja em outro país, em outro estado, aonde você estiver, com toda certeza você está sendo alcançado pela mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 7, versículo 15 a seguir, está escrito a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Olha a pergunta que Jesus está dizendo. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo, olha só, Jesus concluindo este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Amém? Fiquem à vontade, certo, meus irmãos? Fiquem à vontade. Nós vamos hoje, a primeira parte desta mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu confesso para vocês que aqui eu deveria ministrar pelo menos mais 4 dias, mas eu quis resumir esta mensagem em 2 partes. Então eu vou iniciar ela hoje, e esta mesma mensagem eu vou dar o término dela na próxima semana. Os ensinamentos, aquilo que Jesus está concluindo, dizendo, a palavra é bem clara, Jesus dizendo sobre a sua doutrina.
a doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o tema é o quê? O tema que nós vamos utilizar nesta mensagem é o quê? As últimas advertências de Cristo aos cristãos. Os últimos conselhos. Quais são os conselhos de Jesus Cristo? Observando desde o capítulo 5, lá no versículo 1, que ele diz: Jesus, vendo a multidão, ele subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Imagine, o discurso de Cristo, o ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitas pessoas me procuraram, muitas pessoas, de uma certa forma, me procuraram e falaram: meu Deus, a vontade, o sonho que eu tenho de ouvir, de aprender sobre o Sermão do Monte. As pessoas têm fome e sede de entender, de compreender o que Jesus requer de cada um de nós sobre uma vida nesta caminhada cristã que nós necessitamos observar, precisamos aprender. Então, o Senhor Jesus, ele continua aqui aconselhando no texto em apreço em relação ao julgamento. Se você observar no capítulo 7, todo o período Jesus falando sobre julgamento. Jesus falando sobre, no grego, lá no versículo 1, não condeneis. Mas ele está, no nosso português, está não julgueis. Mas se nós observar os versículos, a cada passo que Jesus está nos orientando, ele fala sobre, principalmente, sobre o julgamento. Como eu posso, até que ponto que eu posso, de uma certa forma, julgar uma pessoa? Condenar? Ninguém. Só Jesus pode condenar. Nós não somos juiz, nós não somos advogado. É só Cristo que pode condenar. Mas eu posso julgar conforme as Escrituras. Então, até que ponto? Até que momento eu vou julgar algo, uma pessoa? Até que ponto que eu vou observar e entender se aquela pessoa está apregoando, se está levando, se é uma pessoa realmente de Deus? Até que ponto? Então o Senhor mostra-nos alguns dos perigos, os empecilhos e obstáculos com os quais se encontram todos aqueles que tentam incentar essa caminhada. Todos aqueles que tentam começar numa caminhada com Cristo, com o nosso Senhor, ele vai correr perigo. Ele vai correr perigo, ele vai ter empecilho, ele vai ter obstáculos. Geralmente as pessoas têm um costume de perguntar: pastor, mas tem tanta gente lá fora fazendo tanta coisa errada, mas parece melhor do que eu. Aparentemente está melhor. E nós que estamos aqui dentro, esta guerra, por isso que Jesus está dizendo sobre os perigos, os empecilhos. Então o tempo todo, Cristo, ele continua aqui enfatizando e asseverando que o Evangelho não é apenas uma mensagem para ser ouvida. Não é apenas, eu preciso apenas ouvir a mensagem, ou talvez ser aplaudida, porquanto a finalidade do Evangelho será sempre aplicada em nossas vidas, aplicada sobre a minha vida, aplicada sobre você. Por isso, que o Evangelho de Cristo, ele vai muito mais além do meu pensamento, ele vai muito mais além do que as pessoas na igreja contemporânea têm contemplado, ele vai contra o meu próprio eu. Isso é Evangelho. Isso é uma vida cristã. Então Tiago, lá a Bíblia diz, lá em Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus Cristo tinha sido rejeitado pela sua própria família, principalmente pelos seus irmãos. A Bíblia diz lá em João, mas Tiago, depois da conversão, irmão de Jesus Cristo, a Bíblia diz, lá em Tiago capítulo 1, versículo 23, 24, a Bíblia diz: se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhar-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. As Escrituras, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então Tiago, ele coloca aqui a questão: o perigo consiste em olharmos para um espelho e imediatamente eu e você se esquecer da nossa própria aparência. Será que tem condição disso?
Será que isso pode acontecer ao invés de nós olharmos constantemente para o espelho daquela lei perfeita, lembrando-nos de pô-la em prática? Aquilo que Jesus está nos orientando, quando olhamos para a palavra do Senhor, porque parece que nós utilizamos as palavras das Escrituras no nosso dia a dia, a palavra como se fosse algo banal. Não se assuste com o que estou falando. Mas as pessoas utilizam, quando se fala em amor, parece que vira banal. A gente fala tanto em amor, a gente fala tanto em respeito, e quando nós olhamos para as Escrituras, nós deparamos que falta às vezes o amor em nós. Está faltando, acaba ficando no nosso dia a dia e nós não colocamos em prática a palavra do Senhor, o ensinamento. Então esse é o tema que o Senhor Jesus, ele continuou enfatizando até o fim do Sermão do Monte. E o que me deixa alegre e feliz, que aquele povo, depois que Jesus estava concluindo esse discurso, a palavra, aquela multidão se admirou da doutrina de Cristo, a qual Cristo está nos alertando, desde o capítulo 5, a cada passo. Qual é a doutrina do Senhor? Qual é o ensinamento que Cristo está colocando no nosso dia a dia? Então ele estabeleceu o tema sobre a forma de 2 perigos particulares, dois perigos e especiais que nos ameaçam. Se nós observar esses 2 perigos, se nós observar um pouco antes nesse sermão, ele vai falar dos 2 caminhos. O caminho continua estreito, a doutrina nunca mudou. Quem diz que mudou? Nunca vai mudar, a doutrina continua. O caminho continua estreito. O caminho do Senhor não é largo. Esses 2 perigos ainda, ele volta a falar sobre a casa na areia, a casa na rocha. Pode ver. Jesus está trazendo uma mensagem, uma explicação para 2 homens. Um homem que vai lá e constrói a sua casa na areia. Aí vem o outro homem e constrói a sua casa na rocha. Jesus trazendo os 2 perigos. Jesus falando dos 2 caminhos, em particulares, especiais, que nos ameaçam, havendo abordado os 2 perigos. E Jesus então ele conclui o seu argumento utilizando de uma declaração clara. Ele falando dessas casas, ele falando sobre a casa, sobre a rocha, sobre a areia. E isso também explana o quê? O evangelho superficial. O evangelho leviano, o evangelho que não precisa negar o seu próprio eu. Fica assim mesmo. Está tudo bem, está tudo certo. Não precisa, vive um evangelho superficial. É isso que nós temos no nosso dia a dia e que se tem tornado tão extremamente comum nesses dias. Você acha que existe tanto cabeçudo nessa terra que vai pregar Sermão do Monte? Não vai. Porque as pessoas não querem. Primeiro, muitos pastores, a Bíblia está dizendo sobre isso, tem muitos pastores que não vão querer pregar a verdade. E muitas pessoas não vão querer ouvir a verdade. Se eu for lá na rede social, se eu for em qualquer lugar e ver uma mensagem, pastor, mas eu ouvi tanta mensagem boa, mensagem de aparência. Aí tem, é só falar, eu não vou abrir a boca, que se eu abrir boca eu falo um monte de besteira. Mensagem de aparência não é mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus, ela vem com o meu próprio eu. Aquilo que eu preciso negar, em vez de eu ficar procurando fulano, ciclano para saber, eu posso isso, eu posso aquilo. Não, Jesus já está orientando, você precisa negar o seu próprio eu. Você precisa negar. E não adianta a gente querer perguntar para fulano, procurar para uma pessoa, mas será que isso é pecado? Será que isso pode? Não, Jesus já está orientando. É preciso negar o seu próprio eu. Vai glorificar a Cristo que você vai fazer? Não, então não faz. Mas as pessoas querem uma opinião. As pessoas procuram, e tem muitas pessoas então que acabam vivendo o quê? Um evangelho superficial. Um evangelho leviano. E isso também explica o quê? A ausência de piedade de uma vida santa. Que essa vida santa é uma vida separada. Não é uma vida perfeita, que se verifica entre quase todos os cristãos.
vai haver com todos nós. Então não é que precisemos de ensinamentos especiais a respeito dessas coisas, não é necessário. A palavra do Senhor, aí vem nosso pregador, Deus está me revelando uma mensagem para me pregar hoje. Já falou errado, Deus não está revelando nada. Deus não revela mais, porque ai daquele que se tiver, aumentar ou tirar alguma coisa da Bíblia. Ai de nós se aumentar alguma coisa nas Escrituras. A palavra de Deus já foi revelada. A palavra do Senhor, ela já foi, meus irmãos, realizada. E ai daquele que, se até mesmo ouvir um anjo, ou um de nós, isso aqui não pode. Está na Bíblia. E aí vem as pessoas, mas isso não está na Bíblia, pastor. Mas tem uma coisa agora que veio na igreja contemporânea, que isso não está na Bíblia. Ei, pelo amor de Deus, será que Deus pegou alguma coisa? Será que Deus errou em alguma coisa? Será que Deus esqueceu alguma coisa? Deus não esqueceu de nada. Tudo que é pecado está nas Escrituras, está na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o que parece que todos nós nos temos esquecido é que durante todo o tempo Deus, o nosso Senhor, Ele está de olhos fixos em nós, e também que nos estamos movendo continuamente e sem a menor sombra de dúvida na direção de nosso julgamento final. Aqui eu começo a mensagem. Eu quero que você entenda. Isso é pessoal para cada um de nós. Ninguém escapa do julgamento final. Ninguém. Nem pastor, ninguém. Não vou falar o nome. Ninguém escapa do julgamento final. Todos nós vamos se prostrar a Ele, todos nós seremos julgados por Ele, cada um de nós. Mas peraí, pastor, tem uma pessoa que não será. Todos serão julgados por Ele. Tudo aquilo que nós praticamos até hoje, seremos julgados pelo Senhor. Seja coisa boa ou seja coisa ruim. Se nós se arrependeu, está tudo certo, seremos salvos. Se nós não se arrependeu, seremos condenados. Todos nós iremos comparecer diante do Senhor. Todos nós iremos comparecer diante do gabinete de Jesus Cristo. Todos nós queremos que prestar contas das nossas vidas diante de Jesus Cristo, seja obreiro, seja pastor, seja quem for, todos nós prestaremos conta de cada um. Você não vai precisar prestar conta do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, dos seus filhos, não. Você vai prestar conta de você. Se alegra com isso? Está feliz com isso? Fica feliz com isso? Pastor do céu, que bênção! Você não vai prestar conta do irmão do seu lado, que está sentado do lado de você. Não vai precisar. Você vai prestar conta só de você. Não vai precisar olhar, peraí, Jesus, deixa ele ir primeiro, depois eu vou. Não vai precisar. Cada um, Jesus vai ter tempo para julgar a cada um de nós. Todos nós iremos comparecer diante de Cristo. Então há no texto uma pauta, a advertência, como sempre o princípio. Se eu observar no versículo 15, o que Jesus está orientando, eu gostaria que você acompanhasse, está dizendo: acautelai-vos. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vestido como ovelhas. Não está dizendo que ele vai vir diferente. Está dizendo que ele vai vir como ovelhas. Mas, por isso que eu falo, mas, portanto, contudo, entretanto, interiormente, são lobos devoradores. Acautelai-vos. Jesus está dizendo, Ele está trazendo um verbo em ação para todos nós, para nós precaver, para nós se proteger, para nós se resguardar, para nós ter cautela, para nós se prevenir, desses falsos profetas. Jesus não está dizendo para nós acautelar e com ímpio, que alguém que está lá fora praticando a maldade, não. Jesus está dizendo para nós acautelar dentro da igreja.
Esse é o ensinamento. Os falsos profetas, que são lobos, mas se apresentam como ovelhas. Quem está dizendo é Cristo. Está falando o nosso Senhor. Eles são assassinos da verdade. E o pior de tudo, eles andam com a Bíblia na mão. Eles andam com a palavra. Eles não vão andar sem a Bíblia. Eles não vão andar sem a palavra do Senhor. Eles têm até uma voz sedosa, ou seja, uma voz suave. É isso que Jesus está orientando. Mas seus dentes são afiados. Isso eu e você precisa entender nas Escrituras. E parecem eles inofensivos, mas são lobos devoradores. E isso Jesus está dizendo para me julgar, para me observar, para me saber quem é esses falsos profetas. E pastor, mas como eu vejo um falso profetas? Daqui a pouco a gente chega lá. Como eu vou enxergar um falso profeta? Os falsos profetas já existiam nos tempos do Antigo Testamento. E Jesus prediz a vinda de falsos cristos e falsos profetas, que deveriam muitos. A Bíblia chega a dizer, lá em Mateus capítulo 24, versículo 24, Jesus diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E eu não vou entrar no mérito aqui de nós tentar se debater sobre teologia, porque não vai adiantar. Somos tão limitados. Pastor, mas a Bíblia está dizendo, mas quem é eleito não pode ser condenado. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu não vou entrar, porque nós somos muito pequenos para entender quem é eleito, quem não é. Mas a Bíblia, a palavra do Senhor, eu vou ficar com as palavras de Jesus. Se possível, os próprios eleitos podem ser enganados. Então, no tempo determinado, eles surgirão como se fossem anjos de luz. Olha que Jesus está nos orientando. Olha que a palavra do Senhor, entre eles haveria quem? Os religiosos, os judaizantes. A Bíblia chega a dizer em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 ao 15, a Bíblia diz: aqueles homens são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. As pessoas pensam que Satanás tem 2 chifres na cabeça, que ele vai vir, vai chegar e vai fazer uma bagunça. Não vai. A Bíblia está dizendo que ele chega a se transformar em anjo de luz. E não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. É isso que as Escrituras estão ensinando, está nos orientando, que mesmo teremos ministros, teremos falsos profetas, e Jesus está dizendo: acautelai-vos. Eu preciso entender quem é esse falso profeta. Eu preciso entender, olhando nas Escrituras, na palavra do Senhor, irão aparecer os protognósticos. Quem são esses, pastor? São aqueles que trazem a suposição, a hipótese, a previsão. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Alguns irão abandonar a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Você acha que é fácil pregar a palavra? Você acha que é fácil falar a verdade? Você acha que é fácil querer ensinar, querer trazer as Escrituras? Você acha que as pessoas querem mesmo realmente ouvir a doutrina de Cristo? Você acha que realmente as pessoas estão preocupadas e vão procurar a doutrina verdadeira de Cristo? Não irão. As pessoas estão querendo buscar as suas mensagens de autoajuda. As pessoas estão com outros interesses. As pessoas não querem mais saber de mensagem, a verdade. Hoje quem fala a verdade, quem tenta ensinar a verdade, ele é quadrado, ele é antigo.
ele é antiquadro. As pessoas não querem ouvir a verdade. Uns porque já acham que já sabe tudo, outros porque, eu não quero saber disso não. Ouvir a verdade, isso não é para mim. E Jesus está dizendo que iria acontecer isso. Por isso que eu não se preocupo. Cada um de nós iremos se prostrar. E é você, eu, não adianta. Mas o pastor não vai. Vou. Eu estou ciente disso. Irei me prostrar. Irei prestar contas de duas coisas para Jesus Cristo. Daquilo que eu ensino, daquilo que eu estou pregoando, daquilo que eu estou levando e da minha vida particular. Todos vocês, a maioria aqui, vão levar apenas o quê? Você vai levar apenas a sua vida particular. Outros vão levar, talvez que estão aqui também como eu. Outros vão prestar conta de uma congregação. Talvez você fale assim, mas aquela congregação é tão pequena, pastor. Será que eu vou ter que prestar conta de tudo que eu falo lá? Vai. Tudo. Cada palavra que sai da sua boca, no dia do juízo, Jesus vai lembrar. Cada coisa que você ensinou, tudo aquilo que você falou nas tribunas, tudo aquilo que nós falamos aqui em cima para as pessoas, fique tranquilo, pode viver assim, está tudo em paz, você prestará conta. Tudo aquilo que nós pregoamos, tudo aquilo que nós ensinamos, pastor, mas então o que eu faço? Se arrependa hoje e comece a pregar o que é certo. Se arrependa hoje, comece a falar a verdade. Se arrependa hoje, começa a levar o evangelho de Cristo. Então irá aparecer, e a Bíblia também diz em 1 João capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz, meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Não é para nós acreditar. E como eu não vou acreditar, pastor? E ele está dizendo, ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Você já fez prova de Deus se o Espírito Santo está em mim? Tem que fazer prova, irmãos. Se vocês não fazerem prova, vocês estão na carne. Tem que fazer prova se tudo que eu estou pregando aqui está sendo de Deus ou não. Ou vocês vêm só para ver se, sei lá, eu vou lá, porque se o pastor não for, depois estou perdido. Você está perdido, não. Você tem que vir e ver que aquilo que eu estou pregando, se tem o Espírito Santo, se tem poder, se tem algo de Deus. Então Jesus está dizendo, ponha à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Já estão em todos os lugares, por fora, Jesus está dizendo aqui, não sou eu, pelo amor de Deus, por fora, parecem ovelhas, por fora, quer viver por fora? Então viva, por fora, a gravata é até bonita, a roupa está bonita, por fora, parece ovelhas, por fora está bonito. Por fora está tudo. Esse aí, olha, esse aí é de Deus porque usa gravata. Está cheio de advogados e juízes na cidade que usam gravata. Está cheio de pessoas. Esse aí se encontra com uma argola na sua orelha, então não vai para o céu. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que lá fora, no mundo, sem ser cristão, está cheio de gente que não usa uma argola na orelha. E eu te provo para você. Está cheio de pessoas que não andam com uma argola na sua orelha. Estou dizendo de pessoas lá no mundo. Não estou dizendo de pessoas que estão dentro da igreja. Porque às vezes as pessoas dentro da igreja não vão usar argola. Mas que estão lá fora vão usar uma argola. Mas nem todas as pessoas lá fora, para você ter ideia, tem ambientes de trabalho que você não pode usar argola. Sim, eu trabalhei numa empresa, a qual naquela empresa não podia usar nem aliança. Nem aliança podia andar. Não vai ser mais crente, porque está sem aliança. Ainda encontra pessoas desse tipo. Vai encontrar pessoas com esse sistema. Então, por fora, aparentemente, parecem ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores.
A orientação aqui, não fique chateado comigo, está escrito na palavra do Senhor, está nas escrituras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no versículo 15. Então vale destacar que os lobos são mais perigosos do que os cães e porcos. Mais perigoso. É isso a orientação de Cristo. Então um verdadeiro profeta, pastor, como eu tenho ideia então de um verdadeiro profeta? Ele é porta-voz de Deus. Ele é porta-voz do Senhor. Ele foi comissionado por Deus e leva consigo a mensagem de Deus aos homens. Ele vai levar a mensagem de Cristo. Ele vai levar a mensagem do Senhor. Agora podemos conceber um falso profeta como sendo alguém que a si mesmo designou e como uma pessoa que, embora pretenda sim proclamar a verdade de Deus, realmente proclama a sua própria mentira. Por isso que Paulo diz lá em Gálatas: olha, se tiver até um anjo. Por quê? Porque o anjo ele se transforma em luz. Pode ser um anjo, pode ser um de nós que traga um outro evangelho. E engraçado que quando o diabo foi ali pregar para Jesus Cristo, fazer com que Jesus ali caísse fora da vontade do Pai, o diabo usou a Bíblia. É a Bíblia que o diabo vai usar contra nós. É a palavra do Senhor. Então como eu vou entender? Ter o discernimento, ter o entendimento, quem é uma pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os falsos profetas são conhecidos por sua doutrina e por suas obras. Vejamos no versículo 16 ao versículo 18, está dizendo, por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Olha o que Jesus está dizendo. Um falso profeta, um falso obreiro, ele é religioso. E não é uma pessoa que está lá fora, ele é um religioso, ele é um guardião de tradições, ele vive suas tradições. Vejamos o que a Bíblia diz lá em Isaías. A palavra do Senhor diz lá em Isaías capítulo 46, versículo 10. Olha só, por isso que eu falo que nada pega a Deus de surpresa, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então desde o princípio, Deus já deixou na Bíblia. Mas peraí, olha só, aí vem aqueles, não vou falar os nomes das pessoas, mas vem aquele e fala assim: mas Deus me deu uma revelação que algo é pecado. Está na Bíblia? Não, então não é pecado. Será que Deus se enganou em alguma coisa? Será que Deus esqueceu alguma coisa na Bíblia? Mas pastor, tem alguma coisa que está em pecado, que está deixando as pessoas de uma situação e está pecando, pastor? Olhos, mente, coração, as mãos que nós podemos usar. Deus, ele não errou, Deus não esqueceu algo que pode falar assim, mas Deus deve ter esquecido. Será que Deus esqueceu alguma coisa de colocar que era pecado? Será que Deus, meu Deus, onipresente, onisciente, meu Deus, será que Deus esqueceu? Não, está nas Escrituras, o que é pecado é pecado. Isso aqui, eu posso pecar com isso aqui, posso fazer coisas erradas com isso aqui. Todos nós podemos pecar. Então esse falso profeta, ele é um guardião de tradições. Então Deus deixou nas Escrituras, e nós precisamos entender que o dia de amanhã nem chegou ainda, mas a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é mais atual do que o jornal que vai sair na notícia no dia de amanhã. Disse isso Billy Graham.
Vários autores aí falam sobre isso. Então um falso profeta não é apenas um lobo, mas também uma árvore má. É isso que Jesus está orientando. A seiva que o alimenta vem do maligno, não vem do Senhor. A mensagem que está na sua boca é a mentira. Pode fazer chover. Pode fazer chover. Mas a mensagem é mentirosa, porque o diabo se transforma em anjo-luz. Pode fazer chover, por ser uma planta venenosa, e nenhum fruto nutritivo pode ser colhido dele. Então uma árvore má não pode produzir bons frutos, apenas frutos maus, pois essas é a sua natureza. Faz parte da natureza. As suas palavras, como suas obras, são carregadas de veneno. Para que serve o veneno? Para matar. Então é isso que Jesus está orientando sobre os falsos profetas, sobre a árvore. E Jesus está entrando também sobre um termo no versículo 19, que os falsos profetas serão condenados. Jesus já está orientando isso. Jesus está dizendo, eu leio com você, toda árvore que não dá bom fruto, o que acontece? Corta-se. Corta-se. E depois que corta-se, que Jesus fala, depois que corta, faz o quê? Lança no fogo. São as palavras de Jesus. São as escrituras do Salvador, porque os falsos profetas são como uma árvore má, elas são cortadas e lançadas no fogo. A sua condenação é inexorável, o seu destino é a destruição. Então não se preocupe, não se preocupe, um dia nós iremos prestar contas. Não se preocupe. Mas fulano, mas ciclano, mas e aquele? Não, um dia vai prestar contas. O que eu preciso ter, pastor? Pastor, o senhor diz que dom não salva. Não salva, você precisa ter o dom de discernimento. Não vai te salvar, dom não salva, mas pelo menos você tem que ter o dom de discernimento. Precisa entender quem são as pessoas que estão trazendo a palavra do Senhor, porque Jesus está advertindo, não sou eu, Jesus, acautelai-vos. O motivo, ainda que eles venham vestidos de ovelhas, como roupas de lã, são lobos devoradores selvagens. Jesus orientando. Então eles são o quê? Pretensiosos, eles são hipócritas, e Cristo faz do falso profeta alguém que vem vestido de ovelha. Ele não vai vir de qualquer jeito. Jesus é a orientação de Cristo. Ele vem vestido de ovelha. Os evangelhos, os livros de Atos, as epístolas e o livro de Apocalipse são repletos de exemplos de falsos profetas. Se você quiser, eu passo para você todos os versículos. Eu não vou citar aqui, que só para me citar eu fico 2 horas para citar os versículos, mas vou dizer apenas o início, que está lá em Mateus capítulo 27, versículo 20, e vai terminar lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 9, e no capítulo 3, versículo 9. Você pode trazer a lista de quem são esses falsos profetas. Quem são essas pessoas? Então, a caracterização do falso profeta como homem destituído de autorização divina e que traz a sua própria mensagem, geralmente dizendo ao povo o que ele gosta de ouvir. Ele vai gostar. Vou trazer uma ilustração para ficar mais fácil para a gente entender. Só pode ver que Jesus, ele pega nós, quando nós fazemos algo de errado, nós vamos para o castigo. Não é assim? Sim ou não? Sim ou não? Vai para o castigo. Por quê? Por conta do amor dele. Ele quer nos disciplinar. Ele vai nos disciplinando. Por quê? Por conta do amor que ele tem para conosco. Os nossos filhos, vou dizer da minha casa, os meus filhos, quando faziam uma arte lá em casa, o que a gente faz? Eu vou dizer por mim, não sei por você, mas o que a gente faz? Isso, meu filhinho, bonitinho,
continue quebrando tudo, porque você é um amor de pessoa. É assim que Jesus faz? É assim que a gente fazia? É assim? A gente não pega assim pela orelha, vem aqui, senta aqui, nós vamos conversar, senta aqui. E vai lá e pega uma varinha. Meu Deus, quantas vezes minha mãe correu em quarteirão atrás de mim com a varinha na mão? Quantas vezes passava quarteirões correndo, e eu correndo na frente e minha mãe atrás com a varinha. E quando chegava em casa, fazia o quarteirão e ia para onde? Para dentro de casa. E entrava no banheiro, trancava o banheiro, ficava sentado 2 horas dentro do banheiro, para ver se passava aquilo que estava no coração da mãe, para ver se 2 horas depois, quem sabe, ela já tinha se recuperado e já não ia fazer mais nada. E quando saía do banheiro 2 horas depois, vem aqui, e a gente levava umas varadas. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? É assim que Cristo faz com a gente. É assim que o nosso Senhor, Ele faz com cada um de nós, meus irmãos. É assim que o Senhor vai nos cobrar. Por isso que Jesus está dizendo que nós não vamos gostar daquilo. Nós que somos cristãos verdadeiros, nós não queremos uma mensagem, se for para uma mensagem para o nosso ego, para levantar o nosso astral. Nós somos pessoas que não somos cristãos de verdade, porque a palavra de Deus, ela vem com o nosso próprio eu. Ela vem com o nosso próprio ego. Meu Deus, que vontade de fazer tantas coisas. Meu Deus, mas aí Deus fala, não pode. Que vontade de aproveitar, de fazer uma viagem às vezes, de tirar uns descansos e ficar afastado do mundo. Jesus fala, não pode. Que vontade de fazer tanta coisa, tem tanta coisa boa nesse mundo. Mas aí vem a palavra de Deus e fala, não pode. É isso que as Escrituras nos ensinam. É isso que a palavra do Senhor. Então os falsos profetas precisam ser identificados. De que forma? Versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos frutos. A teologia errada, desembocada, que termina em vida errada. Vai terminar numa vida errada. Discipular pessoas com regulamentos, com tradições, não tem vida. Não vai haver vida nessas pessoas. O verdadeiro cristão, ele vai sobreviver com a palavra de Deus. O verdadeiro cristão, ele vive debaixo dos ensinamentos de Cristo. Ensino falso deságua em práticas erradas. Ensino qualquer para massagear o nosso eu, o nosso ego, não vai nos levar a nenhum lugar. Nós precisamos observar o que Jesus está dizendo: acautelai-vos, ou seja, se protege, se reguarda, tenha cautela. É um verbo de ação, e você precisa ter essa ação no nosso dia a dia, para entender, para compreender se a mensagem é do Senhor Jesus ou não é. Cada um de nós necessitamos aprender sobre a palavra do Senhor. Então Jesus, o texto em tela, ele desmascara os falsos crentes. Ele mostra como podemos identificá-los. Como nós vamos identificar o falso profeta? Semana que vem eu falo para vocês. Que Deus abençoe.